Olá, sejam muito bem-vindas ao terceiro programa Godoy Explica, e aqui eu ajudo mulheres a gerirem melhor as suas emoções e a terem sucesso nas suas relações interpessoais. Eu sou Patrícia Godoy, hipnoterapeuta e consteladora familiar, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a procrastinação com seus cuidados emocionais e com as suas ações diárias. Muito se fala hoje em dia sobre a procrastinação. Mas o que seria isso? A procrastinação é o ato de adiar tarefas muito importantes sem nenhum motivo aparente, colocando outras tarefas menos importantes ou até mesmo um descanso desnecessário no lugar dessa tarefa importante. E esse ato ele vem regado de consequências. Uma delas é que você não alcança os seus objetivos, já que você não faz os esforços necessários. Mas hoje nós vamos falar de forma muito específica sobre procrastinar os seus cuidados emocionais e no que isso pode te afetar. Não é mais segredo que as suas emoções ditam o rumo das suas atividades. Se você tem se sentido mais alegre, mais satisfeito, automaticamente você também vai se sentir mais proativo, mais motivado a fazer aquelas tarefas que lhe foram designadas. Agora, se você tem estado em um estado de baixa e não necessariamente precisa ser por causa da sua atividade, mas por qualquer outro motivo. Se você teve um conflito em casa, por exemplo, você vai se sentir menos motivado no trabalho. Mesmo que você acredite que uma coisa não tem a ver com a outra, a emoção que você vai levar para o trabalho, quando você saiu de casa com um conflito, foi para o trabalho, você vai chegar lá com a emoção em baixa. Então, o seu dia vai ser menos produtivo porque a sua mente vai estar ocupada tentando resolver aquele conflito que tinha acontecido mais cedo. E isso é em casos de conflito. Mas existem também aquelas tarefas que nós temos que fazer que a gente simplesmente não gosta. Você pode trabalhar num local que você não se sente satisfeito. E isso também vai baixar a sua motivação e a sua proatividade. Você vai tender a fazer menos coisas do que deveria. Outro fato é que às vezes nós carregamos tantas questões diferentes, nós carregamos tantas emoções mal resolvidas por tanto tempo, que chega um ponto da vida em que não temos mais motivação para fazer nada. E esse é o ponto mais importante do vídeo de hoje. Eu costumo explicar sempre como a vida ela é uma linha do tempo, né? Você em algum momento nasceu, teve suas primeiras experiências de tudo, teve frustrações, medos, raivas, e isso se seguiu até os dias de hoje. Não tem como nós rompermos a vida em um determinado ponto e seguir ela dali para frente. Então, todas as questões que nós vivemos até determinado ponto ditam muito como nós somos hoje. Por que até determinado ponto? A partir do momento que nos tornamos adultos, a gente tem mais autoridade ou recurso para lidar com as nossas emoções. Porém, existem versões anteriores da mesma pessoa, que somos nós, que não têm esses recursos, que não tiveram esses recursos. Então, elas tiveram que passar por coisas, engolir, ficar calada, sentir medos absurdos, porque não tinha como resolver, ou pelo menos elas acreditavam que não tinha, por falta de recursos mentais mesmo. A gente aprende e amadurece com o tempo. Então, não tem como você querer que uma criança de 5 anos tenha a mesma maturidade que um adulto de 30. E o que acontece é que essa falta de maturidade, de inteligência, de conhecimento, de aprendizado que nós tivemos nessa nossa infância ou nesses momentos em que a gente passou dificuldade, essas memórias deixam uma marca. Esses momentos, eles deixam como se fosse um alfinete, né, que fica incomodando a nossa vida até lá na nossa vida adulta. Só que imagine quantos momentos você teve que foi colocado um alfinetezinho na sua vida. Quantos alfinetes estão colocados na sua vida? E aí a hora que você chega lá na vida adulta, vamos supor aí uma média de 30 anos, por exemplo, você se encontra procrastinando. Aí você não entende de onde vem essa sensação, essa falta de motivação ou essa falta de coragem de correr atrás das coisas que são básicas para você. Essa falta de motivação vem de
conflitos internos que não foram resolvidos e que estão ali sendo regados e acumulados por muito tempo. A ferramenta mais importante para você alcançar o sucesso é a sua mente. Se a sua mente não está bem cuidada, não está bem alinhada, você não vai alcançar o sucesso. Mesmo que você tenha buscado todo o conhecimento do mundo, mesmo que você tenha buscado as melhores técnicas e melhores formas para desenvolver o seu trabalho, se você não tiver uma mente alinhada com um propósito certo e com a motivação certa para fazer o que tem que ser feito, simplesmente as coisas não vão se desenvolver, mesmo que você já tenha todas as ferramentas. Quando nós falamos de procrastinação, nós não estamos falando sobre preguiça, nós não estamos falando sobre não querer fazer determinadas coisas, nós estamos falando sobre aquele tipo de pessoa que sabe que precisa fazer, que sabe que é o melhor a se fazer, mas ela simplesmente não consegue, ela simplesmente adia. A mente fica colocando um tanto de barreiras, um tanto de empecilhos ou um tanto de ideias de como isso pode ser feito depois, porque a procrastinação ela tem muito esse gatilho de, não, primeiro eu vou tomar um banho, e aí depois eu faço isso. Aí você toma banho, mas agora eu fiquei com fome, então primeiro eu vou comer alguma coisa, e depois eu faço isso. E sempre é jogado pro depois, pro depois, pro depois. O que a maior parte das pessoas não sabe é que tudo na sua vida, tudo no seu sistema emocional, ele é gerado para te proteger. Então, até mesmo a procrastinação, ela vem a serviço de algo bom. Mas o que poderia trazer, né, essa sensação? O que seria esse bom? Quando você não realiza determinada tarefa, não existe a chance de você errar. Não existe a chance de você se frustrar mais uma vez. E lá no começo eu já falei com vocês sobre como você vem numa linha do tempo carregado de frustrações, carregado de situações mal resolvidas. Então a procrastinação entra no ponto de não te sobrecarregar com mais uma frustração, com mais uma coisa mal resolvida. Entender que a procrastinação está a serviço de algo é muito importante, principalmente para você tirar a culpa de não estar conseguindo fazer as coisas e entender que isso está te protegendo de alguma coisa. Então, a partir do momento que você entende que isso é um sistema de defesa da sua mente, você entende de forma profunda o quanto a prioridade é tratar as suas emoções. Sempre que a gente incentiva uma pessoa a se tratar emocionalmente, ela fala, depois eu faço, agora não é o momento, eu estou com certas questões de endividamento, por exemplo, ou agora eu tenho que cuidar do meu marido ou do meu filho, agora o meu trabalho não está me dando essas condições porque eu tenho que focar no meu trabalho. O que essa pessoa não percebe é que todos esses problemas estão rodeando ela justamente porque ela está adiando os seus cuidados emocionais. Porque quando você não cuida da sua mente, quando você não cuida das suas questões passadas, você acaba trazendo isso tudo para a sua vida atual. Porque, mais uma vez, não tem como você romper a sua linha do tempo em um ponto e continuar a vida a partir dali. Então, na sua vida atual, você carrega todas as suas experiências anteriores. Tudo que você aprendeu desde lá no começo até aqui, isso te carrega, literalmente carrega, porque a gente carrega um peso, a gente se sente travado, pesado por coisas que já passaram há 20 anos atrás. É muito cultural essa ideia de colocar o cuidado do outro à nossa frente ou até mesmo adiar cuidados emocionais, porque as pessoas tendem a ter medo de ter problemas emocionais. Tem uma crença muito grande que diz que se você procura algum tipo de tratamento é porque você já ficou insano, é porque você já perdeu o juízo, quando não é nada disso. Nós temos que aprender a cada dia mais a entender que buscar tratamento não é sinônimo de fracasso ou de insanidade mental, mas de avanço, de cada vez você conseguir melhorar a sua situação psicológica e, como consequência, a melhorar todas as outras situações à sua volta. Outro fato é que as pessoas tendem a ter muito medo de encarar os seus próprios demônios, vamos assim dizer. É muito difícil para um ser humano
enfrentar novamente aquela dor que incomoda ele o tempo todo. Na verdade, as pessoas não entendem isso de forma consciente, mas sempre que você fala sobre tratamento, sobre cuidar, sobre ressignificar, né? Sobre trazer à tona coisas que aconteceram lá atrás, as pessoas entendem que é doer de novo, que é se sentir machucado de novo. Então, elas não querem resolver, elas simplesmente preferem continuar naquele estágio onde estão, porque elas não querem reviver certas situações. O que elas não sabem é que essas situações revivem todos os dias, porque o sistema mental que nós temos, ele simplesmente quer que tudo seja resolvido. O nosso sistema foi feito para evoluir e tudo que põe em risco a nossa sobrevivência, ele fica maquinando para que isso se resolva, né? A evolução é essa resolução de problemas, para que a gente não passe mais por certas situações. Então a sua mente maquina aquilo o tempo todo e você não resolve aquela questão que está lá atrás, achando que ela não está te afetando. Mas na verdade, todos os dias, a partir do momento que você abre o olho, aquilo já está reverberando em você, aquilo já está te ajudando a decidir o que você vai fazer ou não. E aí é que entra a procrastinação, já que você está tão carregado de coisas, é melhor que você sente e não faça nada, que você deite e fique mexendo no telefone aí, olhando, passando vídeo e não faça nada, para que não aconteça mais nenhuma coisa daquelas que aconteceram aqui atrás. Eu acho que já deu para perceber que o ato de procrastinar as suas atividades e os seus cuidados emocionais denunciam diversas dificuldades ou diversas falhas na gestão das suas emoções, que são o medo de repetir determinados traumas já passados, o acúmulo de traumas na sua mente e essa falta de espaço para que aconteça mais, essa falta de gestão emocional para que você erre mais uma vez, o medo de se priorizar e acabar sendo egoísta, porque existe uma crença muito inútil e muito feia, e me desculpem a forma de falar, mas é o que é, porque nós tendemos a achar que cuidar da gente é negligenciar o outro, quando não, porque quanto mais bem tratado você está, quanto mais bem geridas são as suas emoções, menos você vai descontar isso no outro. Mas existe um medo, sim, de se tratar como prioridade e passar como egoísta. Existe também um medo de enfrentar as próprias questões, porque para você lidar e limpar todas essas questões que estão te pesando, você tem que voltar a elas, pensar nelas e resolver. Existe um medo enorme também de encarar os seus próprios erros, porque olhar para trás, olhar para as questões e resolver é também assumir a responsabilidade da sua vida e o quanto você é responsável pelo caos que está gerado na sua própria vida. Então as pessoas também têm muito medo de assumir seus próprios erros ou de tomar a responsabilidade, mesmo que não tenha sido um erro meu, mas eu aceitei que aquilo entrasse na minha vida, então eu tenho que resolver e tirar isso da minha vida, porque é uma forma de eu ter errado, né? Eu ter aceitado certos problemas para mim. Então, essa falta de cuidado ou de querer cuidar, de querer melhorar e avançar, sair do ponto de conforto onde nós estamos, demonstra 1 milhão de questões emocionais, aí, 1 milhão de coisas mal gerenciadas nas nossas emoções. Então é fato que quando você está procrastinando, existe uma bagagem enorme de emoções não resolvidas, não tratadas, que estão te pesando e te travando no lugar em que você está. E na vida, assim como existe uma linha do tempo onde você não se rompe e se torna uma outra pessoa a partir do momento em que se tornou adulto, o seu corpo também não se parte em pedaços. Então, se você procrastina para um ponto A, normalmente você vai procrastinar para todos os pontos. E à medida que o tempo for passando, você vai percebendo que a sua saúde está ficando de lado, que os seus cuidados pessoais estão ficando de lado, que os seus cuidados com as suas amizades, com os seus estudos, com o seu trabalho, com o seu futuro, com o seu sucesso, tudo vai ficando de lado à medida que você não cuidou daqueles acúmulos já passados. Essa situação, ela é tão séria e ela pega tantos tipos de pessoas diferentes
que eu me percebi procrastinando algumas situações. E olha que eu já tenho todo o conhecimento do que acontece, eu me trato constantemente, que uma das coisas mais importantes para mim é ter o meu emocional bem tratado, bem cuidado, equilibrado, principalmente pelo meu trabalho. Não tem como eu ajudar a cuidar do outro se eu não cuido de mim mesma. Mas aí eu percebi que tinha algumas coisinhas que eu estava deixando de lado. Eu estava começando a deixar de lado o cuidado com a minha saúde, eu estava começando a deixar de lado algumas questões pontuais do meu trabalho. E aí eu falei, não, alguma coisa tá errada. E eu fui buscar uma técnica de tratamento. Quando eu busquei nessa técnica, apareceu uma memória antiga que eu ainda não tinha resolvido. E eu achei tão sério porque eu pude perceber que essa memória que eu achava que era irrelevante era o que estava me travando de fazer 1 milhão de outras coisas que eu poderia estar muito mais à frente do que eu realmente estou. Então não pense você que essas emoções não podem pegar qualquer pessoa. Claro que podem, e é por isso que a gente tem que estar em tratamento constante, porque mesmo que você se cuide, mesmo que você se observe, em algum ponto você pode se encontrar travado e você nem percebeu, que foi o meu caso. Eu tenho me tratado há muito tempo, já tem mais de 6 anos que eu faço tratamento constante, porque eu sempre quero estar em evolução constante. E eu percebi que tinha uma coisinha ficando para trás. Eu sou muito perceptiva, é um dom que a gente desenvolve também à medida que a gente tem autoconhecimento. Então eu comecei a perceber, não, eu acho que tem um tempinho que eu tô procrastinando isso aqui. Eu acho que tem um tempinho que isso ali não está sendo feito. E aí eu fui buscar essa memória e eu realmente encontrei uma coisa, e uma coisa que eu nem fazia ideia que podia estar fazendo tanto estrago na minha vida. Por isso, que é importante a gente tratar todas as nossas questões. Por isso é importante a gente olhar para essa linha do tempo, para esse passado e perceber que às vezes coisas que você acha que são irrelevantes, na verdade, estão parando a sua vida sem que você nem veja, porque tá lá aquela poeira toda embaixo do tapete. É lógico que a partir do momento que eu percebi o que era, eu não me deixei ser refém mais dessa situação. E esse é o hábito que eu quero que vocês entendam que é importante criar, porque um problema sempre vai existir. E como eu disse no outro vídeo, não tem problema em você ter um problema. O problema é você não resolver as suas questões e ficar adiando isso por dias, meses e até mesmo anos, porque aí as coisas vão ficando paradas, acumuladas e uma hora você não dá conta mais de fazer nada. A partir do momento que eu tratei essa memória, todas as questões que estavam travadas na minha vida já começaram a andar de forma automática. É impressionante como a gente consegue acelerar um tanto de questões à medida que a gente vai deixando os pesos para trás. E só para ficar claro, essa memória não era uma memória que eu acreditava que me faria um peso tão grande. Então, o seu subconsciente é soberano, é ele que sabe o que o afeta ou não. Às vezes, você para pensar aí de forma consciente e pensa, mas eu não tenho nada que me trava. E quando a gente acessa o seu subconsciente, existe 1 milhão de coisas que estão te travando. Por isso, não tire conclusões sozinha do que realmente te trava ou não, do que você já cuidou ou não. Sempre existe algo ao qual nós possamos melhorar. Sempre, sempre, sempre. Como eu disse, esse é o objetivo de eu estar em terapia constante. É porque eu sempre quero estar mais avançada, eu sempre quero poder melhorar mais, sempre quero deixar o meu emocional mais confortável, porque já que eu tenho que conviver comigo para sempre, é melhor que eu fique cada vez mais saudável para mim mesma. Quando se fala em procrastinação e só em procrastinação, a gente vê muitas atividades que são propostas, como lista de tarefas, ou como ser mais organizado, ou como ter um planner semanal. E essas técnicas, elas são extremamente eficazes para pessoas que precisam somente organizar a vida ou organizar o dia. Sabe aquela pessoa que para e fala, pô, eu não sei o que eu vou fazer agora? Então,
essa pessoa precisa dessas técnicas e isso vai ser de grande avanço para essas pessoas. Só que quando essa pessoa que utiliza essa técnica, que super funciona, encontra uma outra pessoa que também procrastina, mas não da mesma forma, porque essa pessoa, essa segunda pessoa, ela simplesmente não consegue controlar as próprias emoções. Essa segunda pessoa, ela procrastina, mas a mente fica cobrando, culpando, brigando, falando 1 milhão de coisas como você deveria acertar, isso tá errado, olha como você não tá conseguindo de novo, você tá fracassando de novo, aquela tarefa tá sem fazer. Ou seja, a pessoa sabe o que tem que ser feito, ela simplesmente não consegue ter uma força de motivação para fazer. Vocês entendem que são dois tipos de procrastinação diferentes? A segunda pessoa é a pessoa que precisa de uma reprogramação, de uma limpeza, porque a mente dela tá tão sobrecarregada, tá tão cheia e cansada, que ela simplesmente não consegue desenvolver as novas tarefas, mesmo que ela saiba quais são essas novas tarefas. Como eu já falei no vídeo anterior, eu não vou ser a pessoa que vai criticar nenhum tipo de técnica ou profissional aqui, porque eu acredito realmente que tudo funciona, desde que esteja bem alocado ao que ela serve. Então, como eu disse, se você tem um problema de falta de organização ou de falta de saber o que fazer no seu dia, um planejamento feito no dia anterior ou até mesmo na manhã, olha, acorda hoje, eu vou fazer isso, isso e isso. E aí você ali dá um checklist em tudo que você fizer, isso vai te ajudar a não procrastinar e avançar em todos os seus projetos ou em tudo que você tem que fazer. Mas quando o seu caso é um peso, uma frustração ou algo que te puxa para baixo de forma emocional, não adianta você fazer a lista, porque você vai olhar para ela e mesmo assim não vai cumprir. Por isso é muito importante que você dê prioridade aos seus cuidados emocionais. Por isso que é importante que você vá até essas memórias, até essas objeções, até essas questões que te travam e você ressignifique. Você trate, você cure, limpe, enfim, não importa a técnica que você vai usar, mas desde que você consiga melhorar esse peso todo que você está carregando. No vídeo anterior, eu já expliquei como você faz para encontrar o profissional correto ou a técnica correta para se tratar. Então, se você tem uma dificuldade em relação a isso, você pode voltar no vídeo anterior e assistir, ou então pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer te responder. Você realmente precisa perceber o quanto essa procrastinação está atrapalhando todas as outras questões na sua vida. Porque às vezes você não quer fazer um tratamento psicológico agora, porque você precisa primeiro olhar para os seus problemas com o seu filho. E aí você vai entender que os seus problemas com o seu filho estão relacionados a esse acúmulo de questões que você tem aqui no passado. Ou você não quer se tratar agora porque você tem uma procrastinação em relação ao seu trabalho. Mas aí você vai entender que essa procrastinação também vem de questões mal resolvidas do seu passado. E aí você pensa assim, ah não, mas primeiro eu tenho que dar prioridade aos meus estudos ou a um concurso que eu quero passar. Aí você percebe que não consegue realizar essa tarefa ou finalizar isso por questões do passado. Ou seja, não existe nada que possa ser tão mais importante do que o seu tratamento emocional, porque quanto melhor você estiver com você, quanto mais a sua mente estiver alinhada, limpa, bem resolvida e ressignificada, melhor você vai lidar com o outro, com o mundo, com o trabalho, com as pessoas, com as suas questões e até mesmo com dores antigas que já, que estão aí te travando. Você vai se cuidando e cada vez resolvendo elas de forma mais fácil. E eu falo isso de forma muito pessoal, porque eu percebo que a cada dia que passa, mais fácil é para mim para resolver as questões, porque eu já estou tão acostumada a limpar e a colher os benefícios dessas limpezas, dessas ressignificações, que quanto mais eu me cuido, mais fácil fica e mais eu quero me cuidar, porque eu estou me livrando de tantos pesos que eu estou me acostumando a ser leve. E a melhor coisa que você pode fazer é ser leve. E já que a gente falou em lista de tarefas lá atrás e como elas são eficazes, eu vou te ensinar uma forma de utilizar a lista de tarefas para saber se você tem que priorizar ou não o seu tratamento agora. O que você vai fazer é coloque num papel todas as coisas que estão sendo procrastinadas na sua vida. Por exemplo, um cuidado com a minha saúde, eu não estou indo para academia, ou eu não tenho feito um check-up, ou eu não tenho tomado meus remédios de forma constante, porque eu sei que tem pessoas que não tomam.
Ou então você pode colocar, eu não saio com os meus amigos, eu estou cada vez mais antissocial, eu não consigo me relacionar com novas pessoas, eu iniciei um novo curso e não me dou bem com as pessoas, ou eu não me dou bem no meu trabalho, com o trabalho em equipe, ou eu não consigo me relacionar com novas pessoas, enfim. Tem uma infinidade de coisas que você pode colocar aí, que você gostaria de realizar, mas simplesmente não está conseguindo, está travado. Depois que você colocar essa lista, eu quero que você perceba como fica seu emocional a cada vez que você precisa realizar uma tarefa dessas. Por exemplo, você tem que trabalhar em equipe lá na sua empresa. Como você fica quando você tem que trabalhar em equipe? Eu fico ansiosa, eu fico nervosa, eu não consigo ouvir o que o outro tem a dizer, ou eu sempre me sinto ofendida pelo que os outros falam. E aí você vai conseguir perceber que isso é uma questão emocional, que isso é uma trava que vem de você. E o como é uma prioridade ter que tratar da sua mente para não passar mais por essas situações. Depois que você fizer essa lista, que você colocar aí como você se sente em cada momento que tem que realizar cada tipo de tarefa e perceber o que você tem que fazer e perceber que não tem como você melhorar, avançar e parar de procrastinar sem tratar do seu emocional, aí você volta na aula anterior, assiste ela de como encontrar o melhor profissional ou a melhor técnica para te atender e vai em busca do seu tratamento. Não tem como você fazer esse processo sem buscar um bom profissional para te ajudar. Porque mesmo que eu te dê diversas dicas, é muito importante que você reprograme. Na verdade, técnicas para procrastinação, eu indico coisas muito específicas, como a regressão, porque aí você vai voltar nos momentos que estão te afogando, vamos assim dizer, você vai voltar em momentos que estão te atolando. Então, mesmo que eu possa te ajudar com a lista de tarefas, mesmo que eu possa te ajudar com técnicas de respiração ou com técnicas de atividade imediata, por exemplo, se você tem uma coisa que você percebe que está procrastinando, que você tem que fazer, um exemplo básico, você tem que ir para academia hoje, agora. E aí você está procrastinando, procrastinando, procrastinando. Como que você faz para sair dessa inércia? Você não pensa, você só levanta e vai. Porque a sua mente, ela entra no estado de procrastinação quando ela fica pensando, mas eu podia ir, mas aí eu ia depois, mas aí mais tarde vai ser difícil, mas o trânsito, e se eu chegar lá e a academia estiver cheia, e aí eu não vou conseguir ir? E aí você fica criando um monte de teorias. Então a ideia para não procrastinar é só levantar e ir, só levanta e vai, só sai. Você já levanta, já troca de roupa, já calça seu tênis, pega seu veículo aí que você vai, ou se você vai a pé, só sai pelo portão e vai. E aí você vai conseguir realizar essas tarefas. Mas isso pode ser difícil mesmo assim, caso tenha alguma questão emocional te travando. Por isso é importante que você vá em busca do seu tratamento, que você vá em busca de um profissional que possa te ajudar a aliviar essas questões. As técnicas de regressão e de diálogo interno, para mim, a minha visão, são as mais eficazes nesse sentido, porque elas vão direto no ponto e elas resolvem diretamente com quem está causando o problema, que é o seu subconsciente. Eu não sou o tipo de profissional que gosta de rodear muito as coisas. Eu gosto de ir lá direto na fonte do problema e ressignificar e melhorar e acabar com isso, porque eu acho que procrastinar isso por mais tempo também não te leva a lugares muito altos. Mas é muito importante que você entenda o quanto essas emoções aí travadas, essa linha do tempo mal conectada, como isso tudo tá te travando. Então não esquece de fazer essa lista e perceber. Escreve lá o que você está procrastinando e como você se sente quando você tem que realizar determinada tarefa, essa determinada tarefa no caso, né? E aí você vai perceber quais pontos o seu emocional tá te pesando mais. E assim você vai conseguir achar o profissional correto e entender a técnica que seja melhor para o seu caso, para o seu tipo de pessoa e para o tipo de solução que você quer. Porque, como eu disse na aula anterior, é só você entender quem você é ou o que você quer que você vai encontrar o profissional correto para isso. Se você é uma pessoa um pouco mais agressiva, mais direta, mais ativa, procure um profissional assim. Se você é uma pessoa mais lenta, que gosta de resolver as coisas de forma mais leve, de formas mais detalhadas, vamos assim dizer, procure um profissional e uma técnica que vá fazer isso.
Existem técnicas para todos os tipos de pessoas e gostos, então não tenha medo de procurar. Você vai encontrar a ideal para você. Não se esquece que a procrastinação é um sistema de defesa do seu organismo. Ela tá aí em prol de não te deixar errar mais, de não te deixar se frustrar mais. Então, enquanto você tiver esse medo de se frustrar, de errar, tiver esse perfeccionismo, você vai continuar procrastinando. Por isso é importante limpar as questões anteriores. É como se fosse um copo e esse copo está muito cheio. Então chegou a hora de esvaziar ele, de lavar, de pegar outro copo, mas chegou a hora de tirar toda essa água que está aí ocupando um espaço que não precisa mais ser ocupado. É muito importante que você entenda isso, que todas as suas emoções, todos os seus hábitos, tudo que acontece com você vem em prol de algo, de te proteger de algo, de cuidar de você de alguma forma. Por mais que é muito difícil entender isso, todas as suas emoções estão a seu favor, só que você precisa mostrar para elas que você não precisa que elas trabalhem dessa forma, que elas podem agir em outros momentos ou em outras coisas e que agora você não precisa que elas te travem, que tá tudo bem você se frustrar ou que você não vai se frustrar, na verdade, porque você vai buscar uma coisa melhor e vai alcançar e tá tudo bem. Que na verdade, frustração é ficar aonde você tá e do jeito que você tá. Agora eu quero te agradecer por ter me acompanhado até aqui. E isso já mostra que você está mudando esse seu estilo de procrastinação. Porque buscar conhecimento, buscar entender você, buscar entender as questões da sua mente, isso vai te ajudar a sair do seu estágio de inércia e a chegar a alcançar novos lugares e alcançar o seu sucesso tão desejado, a sua gestão de emoções. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo e se inscreve no canal para me acompanhar. Um beijo, tchau!